Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Escatologia Plena para mais uma vez tratarmos das questões relacionadas à escatologia bíblica que de fato é realizada. E hoje com mais um tema inusitado. Pois é, as falácias usadas contra os preteristas completos. Olha, na medida que o preterismo completo vem ganhando espaço nas redes sociais, olha, inúmeros opositores tem buscado de toda forma e jeito mostrar que o entendimento consoante a escatologia já ser realizada seja uma falácia, seja um engano e fazem de tudo para mostrar às pessoas que essa não é uma verdade que o povo de Deus deva professar. Pois é, vem com ad hominem, vem com espantalhos e separei aqui algumas dessas falácias que é costumais ouvirmos dessas pessoas, desses opositores que buscam de toda forma e jeito mostrar para a sua audiência que somos dignos de repúdio, repúdio total. Mas não dá para continuar enganando o povo de Deus com futurismo ou com parcial preterismo, não dá mais. O povo está abrindo a mente, estão crescendo. Estamos numa era moderna, cuja informação não está restrito a uma denominação, a um homem qualquer, a um líder religioso, não. O povo está entendendo as escrituras como nunca por meio da internet, por incrível que pareça. A verdade é essas que deveriam ser conhecidas nas instituições. Homens formados, homens altamente qualificados, mas terrivelmente bitolado em credos, dogmas e catecismos, no intuito de manter o povo preso em seus conceitos e dilemas, quando que na verdade nem eles mesmos acreditam. Se eles acreditassem, não tínhamos visto tanta promiscuidade que encontramos na igreja evangélica do nosso país, na verdade do país e do mundo. Pois é, então eles falam de uma vinda, da consumação do século, que o povo deve estar preparado, mas que na verdade eles não vivem nada disso. A primeira falácia é essa: os preteristas completos não acreditam na vinda de Jesus. Pelo amor de Deus, como isso é possível, meus irmãos? Como isso pode ser possível? Se um dos pontos principais do preterismo completo é justamente provar que a vinda de Cristo Jesus já aconteceu em 70. Como pode um preterista completo não crer na vinda de Cristo Jesus? Isso é uma falácia das grandes, não tem sentido algum. Apenas comprovamos que essa vinda ela já aconteceu no âmbito espiritual. Porque o próprio Cristo Jesus, em lugar nenhum das escrituras, já fiz até desafios aqui no canal, você vai encontrar Jesus dizendo que viria corporalmente, fisicamente, audivelmente. Não, de forma alguma. Você não vai encontrar nenhuma passagem do Senhor Jesus instruindo o seu povo a aguardá-lo nessas condições. Muito pelo contrário, ele fala isso aqui, olha só, em João capítulo 14, deixa eu compartilhar a tela com vocês para que venhamos a ler junto esse texto, né? E fique registrado para que outros possam também ver a referência e ver que não estamos brincando aqui. Olha só, o texto é claro, palavras de Jesus na primeira pessoa, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, não me verá mais, o mundo, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Então quer dizer que só apenas os apóstolos veriam a Jesus na sua vinda. Como essa vinda não poderia ser fisicamente? É só você ver no verso seguinte, no 20. Não tem nada a ver com isso, seria algo físico, corpóreo. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Entende? Então seria algo espiritual, não tem nada que possamos entender essa vida no cunho visual, corporalmente, fisicamente, audivelmente. Isso é completamente falacioso, que a tradição tem, de toda forma e jeito defendido, para trazer uma esperança de coisas que nunca acontecerão relacionadas a essa vinda de Cristo. Pois é, outra coisa importante aqui que encontramos no versículo 19 é a palavra mundo. A palavra mundo aqui no grego é cosmos, o mundo ornado, o mundo criado, de todas as coisas criadas por Deus, o mundo cujo qual vivemos. Então a palavra aqui sendo cosmos no grego, você já percebe que não tem nada a ver com uma vinda física corpórea, cujo qual os humanos da Terra possam vê-lo um dia, um retorno audível, visível, presencialmente, corporalmente.
Isso é uma falácia, é uma interpretação completamente fora da realidade bíblica, porque em lugar nenhum, repetindo, o Senhor Jesus, ele promete de que ele retornaria fisicamente, corporalmente. Outro texto importante que podemos usar aqui para endossar essa questão é o que se encontra lá em Marcos. Marcos capítulo 13, no versículo 21, é o contexto da questão da queda de Jerusalém, ocorrida em 70, que você vai encontrar em Mateus 24, Marcos 13 aqui, né? Lucas 21. O Senhor Jesus, ele traz uma advertência importante no versículo 21. Olha o que vai dizer a palavra. Então, se alguém vos disser, está se referindo aos seus apóstolos, tinha que ser algo referente aos dias de sua vinda num período apostólico, não tinha que ser 2000 anos depois, em nossos dias de hoje, isso é fato. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Então, perceba que se Jesus viesse fisicamente, corporalmente, audivelmente, então essa palavra de Jesus não faria sentido algum, porque todos os conheceriam. Da mesma forma dele ter ido, ele retornaria. Então, todos ali presentes já conheciam a Jesus 3 anos e meio com ele. Com certeza, eles não iriam se enganar ao ver Jesus retornar, aparecer no cenário. Mas não, ele deixa claro que não haveria uma vinda corpórea e física. Olha, se alguém vos disser, aparecer por aí dizendo, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Aí você vê os irmãos que ficam olhando para o céu, quando fazem menção da vinda de Cristo, achando que tem que ser corporalmente, fisicamente, e que as pessoas um dia verão a olhos nus. Isso é uma fantasia sem tamanho. É a escatologia hollywoodiana. Interessante que os parciais preteristas defendem que essa vinda já aconteceu desta forma, como nós ensinamos também. Porém, eles defendem a ideia que Jesus terá que voltar outra vez, seria a terceira vinda, agora corporalmente, fisicamente, em cumprimento do que diz lá Atos capítulo 1, no versículo 9 ao 11, que também não tem nada a ver com a questão. Jesus foi claro que ele jamais voltaria, o mundo jamais o veria como tinha o visto naquele momento em que ele estava em seu ministério terreno. Vamos à segunda falácia que costumais ouvirmos aqui, no intuito de menosprezar a escatologia consumada, o preterismo completo. A segunda falácia que costumamos ouvir é: os preteristas completos alegorizam as profecias. Eles alegorizam, parece que é de brincadeirinha. Jesus falou uma coisa, mas tinha que ser no âmbito espiritual, tinha que ser espiritual. Tudo para eles é espiritual, não tem nada que literal. Óbvio que não. Não pode existir de forma alguma algo que seja literal. A interpretação das escrituras, ela não pode seguir nessa esteira. A interpretação das escrituras é totalmente diferente de que você interpreta um gibi, uma literatura de nossa língua, uma revista em quadrinhos. É diferente. O preterismo completo interpreta as profecias respeitando a linguagem escatológica profética encontrada no Velho Testamento. A linguagem de Isaías, a linguagem de Ezequiel, a linguagem de todos os profetas. Quando trata a respeito do fim, questões escatológicas, a linguagem é a mesma utilizada por Cristo Jesus, seus apóstolos, como também encontramos no livro de Apocalipse. O sol e a lua que não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, o céu se enrolará como um pergaminho, vindo sobre as nuvens do céu, os poderes do céu serão abalados, pragas de gafanhotos. Isso tudo são linguagens de juízo divino, meus amigos. Pelo amor de Deus, você vai encontrar muito disso na lei, nas profecias, quando o Senhor vinha em juízo contra a nação, contra uma cultura. Então, não posso interpretar ao bel prazer. Eu não posso interpretar dentro da cosmovisão que eu tenho do mundo, não. Eu tenho que interpretar respeitando a cosmovisão dos profetas, de tudo aquilo que tratava a lei com referência à questão do fim. Se eu não respeitar isso, com certeza eu vou viver no apocalipse hollywoodiano, aguardando coisas que nunca acontecerão. É por isso que vai aí, quase 2000 anos de história, de espera, de aguardo de uma vinda que nunca acontecerá. Como também você vai encontrar as questões dos números. Tem tudo a ver com a definição escatológica. Os números de identidades escatológicas são
7, 40, tempo de uma geração, 70, o número 1000. Então você vai encontrar esses números que são simbólicos, tratando de completude, propósito estabelecido, propósito divino realizado. Isso tudo está relacionado a esses números. Infelizmente, é ignorado por muitos teólogos cristãos. Isso é realmente absurdo. Pessoas de renome, pessoas altamente preparadas, 4, 5 anos de faculdade de teologia, se prepara, alto gabarito, chamados para podcast, mas quando você ouve esses homens, é o mesmo besterol de sempre. Uma expectativa de coisas que ainda acontecerão. Quando eles se voltam para o preterismo, sempre tende a jogar essas falácias para demonizar os preteristas completos, para que as pessoas não sigam essa verdade libertadora que está levando muita gente a entender a verdade como ela é, referente às questões do fim. Mas uma falácia que costumamos ouvir muito aqui no nosso canal, por ser um canal que defende as questões da escatologia consumada, é a seguinte: os preteristas completos, os da escatologia consumada, negam a doutrina essencial da fé cristã, a ressurreição dos mortos. Então eles acham que nós estamos negando a ressurreição dos mortos, quando dizemos que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Em hipótese alguma, é mais uma falácia. Não tem sentido. Não negamos a ressurreição dos mortos, de forma alguma. Apenas defendemos a ressurreição dos mortos a partir do Hades, e não dos túmulos físicos, como se costuma ensinar pela tradição. Nos credos, dogmas e catecismos, há uma expectativa de que os corpos sairão dos túmulos, mas em tempo nenhum você vai encontrar o termo ressurreição de corpos, mas ressurreição de mortos, aqueles que estavam espiritualmente no Hades, aguardando o dia do juízo. Quando Jesus veio nas nuvens do céu, ele tirou aqueles que se encontravam no Hades, porque ele venceu a morte, que era o último inimigo a ser vencido. Está claro, meus irmãos? Então, a ressurreição, ele parte desse princípio, é espiritual. Uma vez que Adão caiu no Éden, não foi corporalmente, embora ele comeu do fruto que não deveria comer, mas a morte dele se deu espiritualmente. Foi separado de Deus. Tornou completamente impossibilitado de continuar em comunhão com o Senhor. Então a morte dele recaiu sobre todos os seres humanos. Todos os filhos de Deus inclusos. Então, a partir do Hades é que viria essa ressurreição, pela qual o homem, agora restaurado em Cristo Jesus, viesse a estar conectado outra vez com o Senhor, retornando gloriosamente ao jardim, que é a nova aliança, um novo pacto de melhores e superiores promessas. Como entendemos que essa ressurreição é desta forma, é espiritual e nunca corpórea? Pelo fato de que você encontra lá em Daniel, um texto que bem já falamos aqui diversas vezes, né? Daniel é um dos textos que vamos direto ao assunto, porque deixa os futuristas deixa os futuristas completamente sem saída. Esse é o texto aqui contundente. Para as preteristas não é diferente, porque eles aguardam a ressurreição corpórea. Diz assim, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, Daniel. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde o que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Essa mesma passagem de Daniel 12:1, ela é mencionada pelo Senhor Jesus num sermão escatológico profético que tange o fim, a destruição do templo, onde não ficaria pedra sobre pedra, quando você lê o verso 21 de Mateus 24. Jesus usa as mesmas palavras aqui, fazendo menção, ligando a queda de Jerusalém com esse momento único na história, o qual nunca houve desde o que existe nação até aquele tempo. Porque a queda de Jerusalém foi um fator único na história da humanidade, cujo qual as guerras existentes ao longo da história, conflitos e catástrofe que levou cabo a muitos humanos, não pode se igualar. Ainda que tenhamos uma nova
guerra que possa acontecer a qualquer momento. Estamos aí vendo muitos burburinhos a esse respeito. Também não vai se igualar, não pode se igualar de forma alguma com a questão de 70. Porque, irmãos, ali foi o fim de um pacto, fim de uma aliança, fim da lei e o estabelecimento do ministério da aliança da graça de Deus. Então, por ser uma questão pactual, é por isso que se tornou algo único. A tribulação que trouxe o fim de Jerusalém foi único na história. Por quê? Porque houve ali uma troca de pactos, o qual nunca vai existir em conflito nenhum ao longo da história, ainda que seja de maior proporção daquilo que foi em 70. Isso é que eles não entendem. Então, em consequência desse fim, que veio de fato em 70, é um fato registrado, histórico, você vai encontrar aqui no versículo 2 essa sequência, olha. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É a ressurreição do juízo final. Por quê? Porque o juízo final tem a ver com o fim do antigo pacto. Está claro aqui, meus irmãos. Então, o ponto aqui é claro, que a ressurreição já aconteceu em 70, em meio à queda de Jerusalém. Foi no âmbito espiritual, porque é a partir do Hades, e não dos túmulos físicos. Essa é a questão que os futuristas e preteristas batem cabeça, querendo de todo jeito que aconteça físico, quando nunca vai acontecer. Essa é a realidade. Quarta falácia que se levanta sempre contra nós que defendemos a escatologia consumada. Eles dizem, olha, os preteristas completos, esse da escatologia consumada, não acreditam no juízo final. Eles confundem muito juízo de Jerusalém, que houve em 70, com o juízo das nações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha quantas vezes eu ouço isso para tentar demonizar o preterismo completo. Utilizam dessa falácia, achando que a queda de Jerusalém, por ser um fator local, não tem nada a ver com o juízo das nações, prometido lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12. E outros textos mais. O juízo pós-milênio. Não, meus irmãos, embora o juízo de Jerusalém tenha sido local, no que tange a invasão dos romanos, porém, do âmbito espiritual, todos os injustos sofreram a punição devida. É isso que temos que levar em consideração. Por isso que o evangelho deveria chegar em todo mundo antes do fim. Que mundo é esse que deveria chegar? O mundo ecumene, o mundo cujo qual Roma exercia domínio. Então o evangelho é dito por Jesus em Mateus 24:14. E esse evangelho foi pregado, Colossenses 1:23, Romanos 10:18. O evangelho foi pregado. O fim veio de fato em 70, porque todos os escritos, as cartas apostólicas, foram escritos antes de 70. Outro ponto positivo para o preterismo completo, que eles desconsideram veementemente. É terrível. Então, meus irmãos, é preciso cair na realidade. Não dá para continuar defendendo o futurismo, parcial preterismo, porque o povo está abrindo os olhos. Quando você lê Daniel capítulo 7, no versículo 9 ao 10, você encontra lá o juízo pós-milênio, que acontece justamente no momento em que Roma é o império dominante, é o império que estava no poder, no momento em que os livros são abertos. Os livros são abertos e o juízo acontece. É a mesma descrição encontrada lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Ora, se não temos mais o Império Romano presente em nossos dias, o que faz você pensar que ainda haverá o juízo final? O juízo pós-milênio. Estamos no milênio porque no final do milênio o Senhor vai trazer juízo a todas as nações. Não, meus irmãos, é isso que a tradição já tem ensinado há muito tempo, mas a verdade é outra. A verdade é que tudo isso já foi cumprido no primeiro século. Se não tem Império Romano, não tem mais algo para se cumprir. E foi profetizado por Daniel em duas ocasiões. Capítulo 2, no capítulo 7, que o reino de Deus, o quinto reino, seria estabelecido justamente quando o Império Romano estivesse em evidência. É claro, é só vocês leem lá com atenção. É só respeitar, porque todos já leram, né? Infelizmente, falta a atenção.
O que está faltando é apenas o respeito. E a quinta e última falácia, que é a falácia mestra de todas essas que foram citadas até aqui, é aquela que não pode faltar na boca dos opositores ao preterismo completo. Olha, o preterismo completo é a doutrina de Himeneu e Fileto. Cuidado! O apóstolo Paulo já vinha fazendo advertência contra esse ensino em sua época. Pelo amor de Deus, meus amados, quantas vezes teremos que ouvir essa bobagem? Alguns já caíram em si, né? Já entenderam que não faz sentido defender essa teoria pela qual venhamos a ser associado a Himeneu e Fileto. Porque não tem como. Essa falácia é tão chula, que eles não levam em consideração que Himeneu e Fileto falavam da ressurreição ter acontecido antes de 70. E o preterismo completo tem por base as questões cumpridas em 70, devido à queda de Jerusalém pela invasão romana. Antes disso é falácia, antes disso é falso conceito, é falsa teoria. Himeneu e Fileto eram realmente pervertedores da fé. Eles perverteram a fé dos irmãos, com certeza. Nós também falamos contra Himeneu e Fileto, porque sabemos que de forma alguma eles nunca foram preteristas. Por quê? Não aconteceu nenhuma ressurreição antes de 70. Para que acontecesse ressurreição, seria necessário que o juízo final tivesse acontecido também. Himeneu e Fileto não fala isso, como nós preteristas completos falamos. Seria necessário que Jesus tivesse vindo nas nuvens do céu, e isso não aconteceu antes de 70, como nós preteristas defendemos. Então é apenas uma forma sorrateira, maquiavélica de demonizar o preterismo completo, tentando associar uma coisa com outra. Então, a mínima coisa como essa, eles não conseguem enxergar. Imagina as coisas mais profundas da escatologia. Trágico, meus irmãos. Entende? É trágico. Eles se enganam nessa questão. Agora, um ponto importante a ser observado é que Himeneu e Fileto erraram com referência ao tempo, porque eles falavam da ressurreição ter acontecido antes de 70. Porém, a natureza da ressurreição não. A natureza da ressurreição, eles estavam certos. Por quê? Porque a ressurreição, de fato, aconteceu no âmbito espiritual. É interessante porque Paulo, ele não chama atenção aos ouvintes de Himeneu e Fileto que procurasse. Olha, vocês viram alguns dos irmãos que partiram nessa vida por aí, andando pelo jardim, caminhando pelo bosque? Vocês viram algum? Se vocês viram algum presente caminhando por aí, realmente a ressurreição aconteceu. Mas não, Paulo em tempo nenhum fala que a natureza da ressurreição seria corpórea. Como é que vocês podem acreditar em Himeneu e Fileto quando que os túmulos, vai no cemitério para ver se os túmulos continuam fechados ou não? Se tiverem abertos os túmulos, é porque os mortos realmente ressuscitaram. É simples, não precisa ir muito longe. Essa falácia, ela é combatida facilmente, é só vocês irem nas sepulturas. É só vocês contemplarem ao redor de vocês. Se vocês virem alguém que morreu próximo de vocês, com certeza se cumpriu. Jesus retornou e tudo novo se fez. Mas não, Paulo não fala isso. Paulo deixa claro que a doutrina deles era errônea, porque eles erraram com o tempo, e errar o tempo seria fatal por conta da natureza, devidamente porque a ressurreição é espiritual. Então, se os irmãos aceitassem a doutrina de Himeneu e Fileto, seria difícil a entender que a ressurreição teria acontecido em 70. Por quê? Porque, por ser no âmbito espiritual, eles diriam, não, mas já aconteceu lá atrás, antes da queda de Jerusalém. Então, isso ia trazer problemas terríveis para a fé cristã, para a fé dos irmãos. Consecutivamente, chegaria para nós de forma defeituosa. Então, Paulo foi conciso em defender a verdade, mostrando que eles estavam enganados, mas não com referência à natureza, e sim contra o tempo. Tá certo? Esta é a questão. Então, essas foram as falácias usadas contra os preteristas completos, que é costumais ouvirmos aqui sempre, né? Tem algum aqui que eu não falei? Deixa nos comentários, que quem sabe eu possa fazer a parte 2 aqui desse estudo e trazer mais falácias para que as pessoas acordem. Não tem para onde fugir. A verdade é uma só. Tudo que está escrito se cumpriu. Não tem como
continuar negando uma verdade que está explícita nas Escrituras. Tudo tem base no que está escrito na lei e nos profetas, como também uma definição clara no que tange a queda de Jerusalém registrado por Flávio Joséfo. Então, contra fatos, não há argumento. Se o preterismo completo é uma heresia, se faz necessário defender que a Bíblia é uma verdadeira falácia, uma invenção religiosa que foi construída apenas para enganar a massa e ludibriar os cristãos. Essa é a realidade. Se você não entender isso, vai continuar seguindo a esteira da religião, da tradição e esperar algo que nunca acontecerá. Essa é a realidade. Mas alguns vão dizer assim, não, mas temos que ter cuidado porque essa doutrina, essa falsa doutrina tem levado muitas pessoas a apostatarem da fé. Opa, muito pelo contrário. Claro, você tem que saber que existem os universalistas e os preteristas completos. Os preteristas completos defendem princípios de fé moral e a vida cristã de forma sensata, frutos do Espírito, princípios no Evangelho, uma fé que fala por meio de atitudes. Ao contrário dos universalistas, que são outro grupo que, embora utilizem da mensagem da escatologia consumada, porém, as suas crenças levam as pessoas a viverem uma fé completamente deturpada, a tal ponto de, sim, se tornarem ateus. Então, é muito importante você que está seguindo agora, ouvindo o preterismo completo, atentar quem são aqueles ministros do Evangelho que estão trabalhando a verdade das Escrituras no que tange a escatologia consumada, que defendem princípios, o qual você não vai ter problema com relação à tua casa, à tua família e até mesmo à tua própria fé, contra aqueles que, embora utilizando da mensagem da escatologia consumada, têm levado muitas pessoas a apostatarem, a viver de forma mundana, de forma promíscua, defendendo pontos e negociando princípios que nunca foram da parte do nosso Deus, tá certo? Isso é muito importante levar em consideração. Olha, o nosso canal aqui não defende viés universalista. Gosto muito de deixar isso claro aqui, porque quem segue o nosso trabalho tem visto a forma que temos tratado das questões relacionadas à fé. A escatologia bíblica é consumada, porém, os princípios e valores de fé cristã, elas permanecem. Então está aí, esse foi o estudo que trouxemos nessa oportunidade, falácias usadas contra os preteristas completos. Se você tem mais alguma aí que eu não falei aqui, deixa nos comentários, com certeza, quem sabe eu posso fazer a parte 2 e a gente rir mais desses besteiros que se levantam para poder destratar de uma verdade tão contundente e tão necessária para a fé cristã. Ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. Canal Academia Preterista de Estudos.